Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalíssima Água de Marília. Oral Center Odontologia Especializada e Lapa Reforço de Fundações. Fone 33040334, fim das trincas e rachaduras, Lapa Fundações. Olha, o programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito bacana. Nós vamos falar como está o seu colesterol. Esse é o tema de hoje. Mas até já aproveitando esse mote aí, a gente quer lembrar que vem aí a 5ª caminhada regional Unimed de Bem com a Vida. E todas essas caminhadas a gente divulgou aqui, teve essa parceria com a TV Marília e você participou. E eu quero convidar mais uma vez para que você faça a sua inscrição. Olha, mas faça a sua inscrição o quanto antes. Não deixe para a última hora, né? Porque muitas vezes nós tivemos aí as pessoas deixando para a última hora e aí queriam a camiseta, não conseguiam. Então você vai acessar facebook.com/TV Canal 4. Por esse Facebook você pode fazer a sua inscrição ou também aqui na sede da TV Marília, que está agora aqui no 11 da Unimar, a Universidade de Marília. Você pode vir fazer a sua inscrição. 1 quilo de alimento não perecível te dá direito à camiseta. Lembrando que as camisetas serão entregues a partir do dia 14. De 14 a 25 você vai poder fazer o recebimento da sua camiseta e o evento acontece no dia 27 de agosto, hein? Essa caminhada. Então, não pode ficar de fora, é bom que você já faça a inscrição o quanto antes para poder participar conosco. No estúdio, o Dr. Benito Garbellini Júnior, médico, cardiologista do Prevencor, está aqui com a gente para falar exatamente sobre esse assunto, né? Como está o seu colesterol. Aliás, doutor, primeiramente, boa noite, muito obrigado pela presença, é uma honra tê-lo aqui no programa Conexão. Boa noite, Marcos, é sempre um prazer enorme estar aqui com você, e agora nessa magnífica casa nova, muito bem montada, parabéns. Obrigado. Acho que essa iniciativa dessa televisão, ela tem sido sempre premiada de sucesso e agora com a casa nova vai de vento em popa. Legal, muito obrigado, doutor Benito. E a gente fala hoje aqui da questão do colesterol, falar de aterosclerose também, quero entender um pouco mais isso, doutor. Mas essa pergunta eu acho muito sugestiva. Como está o seu colesterol? As pessoas estão atentas a isso e até já aproveito e emendo. O colesterol é mesmo um vilão, doutor? Na verdade, a recente pesquisa da Sociedade Brasileira de Cardiologia demonstrou-se nas grandes capitais, em várias regiões do país, que 70%, mais ou menos, da população em geral não sabe qual é o valor do colesterol dentro do último ano. Não é que esqueceu o valor que fez o exame em fevereiro, por exemplo, nós estamos em agosto, não fez um exame de colesterol nos últimos 12 meses. Quer dizer, isso é um número alarmante, porque o colesterol, sem dúvida alguma, é um vilão. Ele deixa marcas e ele traz tragédias familiares em pessoas jovens, ele não respeita a idade, realmente precisamos ficar atentos ao colesterol, com certeza. Doutor, e aí a gente, com essa pergunta, como está o seu colesterol? As pessoas não têm essa consciência ou o fato de ser uma doença silenciosa é que realmente faz com que as pessoas não se preocupem? Eu acho que temos as duas situações. A primeira é a ausência de um sintoma que alerte pela presença de um colesterol alto. Você pode ter 300, 400 de colesterol e não vai ter absolutamente nenhum sintoma. O sintoma ele vai aparecer quando ocorrer uma obstrução, que é um entupimento, seja cerebral, um acidente vascular cerebral, cardiológico, com infarto, uma obstrução de membro inferior, com uma isquemia de uma perna, algo nesse sentido. Então, por não ter uma sintomatologia, tanto a busca pela informação, como também a adesão ao tratamento, querer tomar o remédio,
passa a ser realmente uma luta feita pelo médico no sentido de convencer as pessoas a buscar esse conhecimento, não é? O Brasil melhorou muito, por exemplo, na questão do tabagismo. Foi o país que mais reduziu o número de fumantes. Isso é uma coisa muito legal, muito boa. Ainda temos próximos de 18 milhões de tabagistas. A maioria, perto de 11 milhões, são homens, o restante as mulheres. Não é? Mas isso reduziu em relação a todos os outros países. Fomos o que mais reduzimos. Excelente notícia. Com certeza. Mas ainda temos um volume de fumantes muito grande, o que nos deixa também nas primeiras posições em número de tabagistas, o que ainda não é bom. Precisamos avançar mais. E, de fato, o que foi que avançou? Né? A propaganda. A propaganda intensiva, maciça, para a pessoa identificar que fumar está ligado a grandes riscos, fez com que várias pessoas, na dúvida, não fumassem. E na pressão dos filhos, os pais, e assim vai. E tirando realmente aquelas que têm muita dificuldade, uma boa parte das pessoas diminuíram ou pararam realmente de fumar. E isso trouxe um grande benefício, né? Precisamos fazer isso com o colesterol, com o triglicérides, com o diabetes, né? Fazer campanhas de alto impacto em mídias, no sentido de clarear a ideia, que a pessoa pense realmente na hora que ela está pegando aquela picanha deliciosa, adoro, não tem como não adorar isso, né? Mas que ela corte a gordurinha para o lado de fora do prato e não para o lado de dentro, e outras atitudes, no sentido da gente mudar o que é praticamente uma epidemia, né? Que é a doença a aterosclerose em si, que é uma doença crônica degenerativa, que em tese nós não teríamos isso jovem, mas podemos ter pessoas com colesterol familiar, que já de criança, 10, 12 anos, já tem 300, 400 de colesterol, já tem que tratar, não é? Mas isso é a minoria, a maioria vai adquirindo colesterol com hábitos inadequados ao longo da vida, e os entupimentos ao longo da vida. Então nós temos tempo para investir na saúde das pessoas e no despertar da ideia de que precisa cuidar do colesterol. Doutor, para o nosso telespectador entender, então, o colesterol, ele produz essa doença chamada ateroma, essa placa chamada ateroma. Exatamente. E não só o colesterol, como também o tabagismo. Também sim. São os dois principais, assim? Né? Eu acho que eles estão praticamente no mesmo nível de agressão, né? O colesterol, o triglicéridos é menos famoso, mas não menos grave, não menos agressivo. E ele tem influência também nessas placas? Sim, também? Com certeza. Temos placas com deposição de triglicéridos, de gorduras, né? E vamos ter o diabetes, a presença do diabetes, a alteração da insulina presente no diabético, mais a próprio valor, a própria quantidade de glicose no sangue, que seria então a forma do diagnóstico do diabetes, isso, né, mais o cigarro e alguns outros fatores menos importantes, mas não desprezíveis, né, como o sedentarismo, por exemplo, vão provocar aterosclerose. Cada um dá a sua contribuição. E nós, pessoas, temos a contribuição genética, o que nós herdamos dos nossos pais. Então, se nós pertencemos a uma família que tem infartos entre 30 e 40 anos, nós temos que fazer um investimento enorme na nossa saúde para que a gente consiga passar essa fase sem ter um evento cardiovascular, não é? Então, e às vezes a aterosclerose ela não tem uma causa que nos parece clara, certo? E aí nós ficamos só com uma questão genética. É possível isso também? Sim. Não tem colesterol, não tem triglicéridos, não é hipertenso, não tem diabetes, mas tem um histórico familiar, então tem uma predisposição genética. Existem aí mais alguns fatores que ainda não estão claramente definidos e que nós chamamos de um efeito genético.
talvez com o passar do tempo eles possam ser identificados e também tratados. Doutor, quem não cuida, quem não zela por isso, quem não está atento a isso, tem essa formação de placa, qual a consequência disso? A placa ela tem várias velocidades de crescimento. Parece existir uma certa sensibilidade, se poderia usar esse termo, pessoal. Então é a herança genética determinando a minha facilidade de desenvolver um grau de aterosclerose. É isso que explica aquele vozinho lá, o caboclinho do sítio lá, que fuma o charutão, fuma um cigarro de palha e nunca teve nada. Ele geneticamente é mais resistente, né? Mas a população em geral não é daquele jeito. A população em geral é mais sensível. Então, dependendo dessa sensibilidade, com o passar dos anos, geralmente de 5 a 15 anos, é o tempo em que cresce uma placa. A placa ela começa primeiro produzindo um espessamento da parede. Imagine que o vaso tem a espessura de uma folha de papel. Com o passar do tempo, ele vai ficando com 2 folhas, com 3 folhas. E em determinados pontos da artéria, vão começando a crescer como se fosse um calinho. E é uma placa de gordura. E essa placa vai, ao longo do tempo, produzindo um entupimento. Tá? Durante esse processo de crescimento desse colesterol, o que vai se depositando naquele local é o LDL. Ele sofre um processo químico, ele se fixa e dali ele não sai. Né? Talvez a solução mágica fosse um detergente que dissolvesse toda a gordura, mas não existe isso. Né? Não existe. Né? O que existe é diminuir o nível de colesterol do sangue para que ele não se deposite nessas placas. E elas vão crescendo ao longo do tempo. Alguns anos atrás, publicaram um trabalho feito na Europa, onde foram analisados os fetos que morreram, que sofreram um aborto, e em que as mães tinham algum grau de colesterol elevado, tá certo? Ou triglicéridos elevados. E o que viram nesses fetos? É que a aorta dos fetos, elas tinham alguns espessamentos, alguns indícios de aterosclerose. Ou seja, dentro da barriga da mãe, quando nós estamos lá feto, dependendo da alimentação da nossa mãe, nós já vamos acumulando gordura. Então, quando começa? Começa quando a vida começa. Eu tenho que começar a pensar em colesterol desde o início da vida. Você entende? E a coisa vai progredindo. E se nós não tomamos algum tipo de atitude, a progressão vai até a oclusão do vaso. E isso leva realmente muitos anos. Mas às vezes a gente tem uma oclusão precoce. Por quê? Porque aí tem outros fatores associados, uma hipertensão, um tabagismo, que faz com que a placa de gordura rasgue. Quando ela rasga, o organismo acha que vai sair o sangue pelo buraco. E forma um coágulo, um charuto lá, fecha aquilo lá. Certo? Mas o habitual da aterosclerose é ir ao longo dos anos obstruindo. Em todos os vasos. Cérebro, coração, rins, intestino. Não falta vaso, né, doutor? Não falta vaso. Não falta vaso. E o que a gente tem que evitar é o colesterol, para que não junte isso aí. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo. Eu volto na sequência, a gente vai falar de como prevenir. Vamos falar de tratamento também, como é que você pode controlar a questão do colesterol. Rapidinho o intervalo, a gente volta na sequência com o Dr. Benito Garbellini Júnior, médico cardiologista do Prevencor, conosco nesta noite aqui no programa Conexão. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vem aí a 5ª caminhada da Unimed, de Bem com a Vida, vai ser no próximo dia 27 de agosto, 9 da manhã, lá na Avenida das Esmeraldas, a saída de frente ali ao Esmeralda Shopping. Você pode fazer a sua inscrição no Facebook da TV Marília ou aqui mesmo no Bloco 11 da Unimar, na sede da TV Marília. Tá combinado? 1 quilo de alimento não perecível, já faz a sua inscrição. A partir do dia 14 deste mês, você vai retirar a sua camiseta para caminhada. Não deixe de participar. A gente vai para o intervalo rapidinho e na sequência estamos de volta. Até já.